Então vamos lá então, nós vamos agora avançar um pouco com o estudo de caso, né, envolvendo tanto a DRE gerencial, que nós acabamos de ver, e também o fluxo de caixa. Então nós vamos ver casos reais aqui que eu quero mostrar para você aqui, de como isso se desdobra na vida das empresas que a gente conhece, tá? Então tem aqui a Beleza Natural, é uma rede de lojas da Zika Cis, né? E é uma rede conhecida nacionalmente, eventualmente até internacionalmente. A Zika Cis é uma mulher que veio de uma origem simples, né? Então, ela, na juventude, como está aí, realizou trabalhos de faxineira, babá e vendedora de produto. Aos 21 anos, ela fez um curso de cabeleireira e ela decidiu desenvolver uma linha de produtos específicas para deixar os cabelos com cachos, né? Então, tem a linha dela é para a cultura negra, né? É, e então ela desenvolveu esse produto, isso ainda lá na década de 90, tá? E esse produto dela, ela quis viabilizar. E aí eu quero comentar exatamente esse ponto. O terceiro parágrafo aí, que é onde aqui a gente está discutindo, aqui ó, a estratégia da empresa, né, no caso da beleza natural, prevê ao final do tratamento as consumidoras comprarem um kit, né, para dar continuidade aos efeitos ali que feitos ali nos cabelos. Então, esse é o primeiro ponto que eu quero chamar a atenção. Ela tem uma estratégia para que a empresa dela, no caso a loja e no caso o produto, seja viabilizado para a venda. Que aí vem o tópico mais importante desse caso, que é o que é? Garantir 32% de faturamento. Então a estratégia dela não era simplesmente fazer o cabelo ou fazer o tratamento do cabelo das suas consumidoras. Ela também queria vender o kit. Para quê? Para reforçar o faturamento da empresa. Isso é importante nós lembrarmos, por quê? Porque lembra que eu comentei que na DRE o segredo, e a filha do Aramburu falou isso, né? O segredo está em vantagem competitiva, né? Essa vantagem competitiva tem a ver com a sua margem de lucro, tá? Então a estratégia da Zika Cis foi muito assertiva nesse ponto, por quê? Porque ela não somente estava fornecendo o serviço de tratamento do cabelo, mas também ela estava fornecendo o produto. Obviamente, qual é a consequência de tudo isso? A consequência é o já esperado que a gente já notou, né? Ela cresceu bastante ao longo dos anos e olha só, essa aqui é a fala, se não me engano, é do marido dela, tá? Ao contrário de muitos salões do Rio de Janeiro registramos todos os nossos colaboradores e manicures e assistentes, né? Claro que isso aqui é uma matéria, esse comentário aqui é de 2008, tá? Mas serve para a gente ter uma referência da questão de você ter vantagem competitiva, tá? Criamos um clima interno que garante uma rotatividade mínima, então perder poucos profissionais. E olha só, é, a gente financia, né? A loja precisa arrancar, ela precisa de dinheiro para funcionar e ela levanta esse financiamento bancário, né? Feito de 36 meses, então para começar a loja ali ele pegava empréstimo para começar essa loja, né? E essas parcelas são abatidas mensalmente e fazem parte do nosso fluxo de caixa, pois cada unidade tem que se pagar. Por que o fluxo de caixa? Porque o fluxo de caixa nós já conhecemos, eu já apresentei para você aqui. Opa, aqui, né, esse aqui é o segundo caso, né? O fluxo de caixa é aquele. Epa, peraí, eu deixei o slide fora do lugar. Não vou tirar surpresas aqui de vocês, tá? Tem coisa aqui que eu quero só voltar aqui, procurar o fluxo de caixa aqui, tá bem para trás. Achei que eu tinha colocado ali. Esse é o fluxo de caixa, tá? Quer dizer, esse fluxo de caixa aqui é a referência que a Beleza Natural teve para se manter. Então, aqui, por exemplo, tá vendo a parte aqui de empréstimos? Pois bem, essa parte de empréstimos, sei lá quanto que eles pegavam, né, no seu valor, mas digamos que pegou 50 mil de empréstimos.
Então aqui coloca como 50 mil de empréstimo e isso é diluído ao longo do tempo pagando as mensalidades, tá bom? Então o fluxo de caixa ele é a referência para a gente tomar a decisão. Se você tem um empreendimento e não tem um fluxo de caixa claro, você precisa deixar ele claro para você prever. Ao longo do nosso curso, nós vamos aprender como a gente avalia um fluxo de caixa. Agora estou apresentando essa ferramenta para você e agora te apresentando por meio de casos, né? E a DRE gerencial, é claro que é a apuração desse resultado. Tá? Então, no caso da beleza natural, eu expus esse caso aqui que eu gosto muito dele, é um caso muito emblemático, né? Claro, é a nossa assinatura brasileira, né? De você sair de uma posição de desvantagem e construir um negócio de valor. Hoje a beleza natural, ela está se apresentando aí em Fashion Weeks aí pelo mundo afora, já é uma rede consolidada, né? Mas é legal a gente ver esse começo, né? De você perceber que quão é importante o fluxo de caixa. Legal? Agora eu quero mostrar para você como esse fluxo de caixa ele pode ser às vezes fatal. Por exemplo, no caso do Eike Batista. Né? O Eike Batista é uma figura conhecida no Brasil. Né? Ele ficou muito famoso porque ele se tornou o oitavo homem mais rico do mundo. Porém, o que aconteceu? Houve uma crise de liquidez que a gente chama, quando a gente fala crise de liquidez, significa endividamento, tá? Ele se endividou, o grupo dele, ele criou várias empresas, essas várias empresas, olha só, que ele abriu, tem na área de mineração, tem na área de logística, na área de peças automotivas, tem na área de energia, tem na área de gás e petróleo, tem na área de mineração, ele tem duas minerações, né? Ele teve na área de transporte, ele fez hidrelétricas, ele, ele abriu vários negócios ao mesmo tempo. Porém, se você observar, todos os negócios deles estavam negativos. Olha só, todos estavam negativos, né? Exceto o de transporte, que não estava, né, tão negativo, não, de transporte minto, de mineração, que não estava tão negativo assim, mas os demais todos negativos, né? E por que isso? Por que o negócio dele estava negativo? Bom, o negócio negativo ele pode existir. A gente vai ver no próximo caso do Elon Musk que você pode ter um negócio negativo, tá? Não tem problema. Aliás, não é um problema, mas você consegue administrar. O problema do Eike Batista é que ele não tinha fluxo de caixa. Diferente da beleza natural. Que essa é uma preocupação aqui, tá vendo? A ter fluxo de caixa, um endividamento equilibrado aqui dentro do fluxo de caixa, mas o Eike Batista ele não tinha fluxo de caixa. O texto está dizendo, né? Houve uma crise de liquidez no grupo que levou ao colapso das empresas porque não conseguiu manter suas operações pela falta de fluxo de caixa suficiente, embora a DRE dele mostrasse lucro. Isso é possível, porque como a DRE dele apresentava lucro? Porque ele recebia investimentos. Era assim que ele se mantinha. Não por causa do fluxo de caixa, mas pelos investimentos que ele recebia. Lembra que eu comentei sobre a questão da DRE, que ela tem 3 níveis? Mito, o fluxo de caixa que tem 3 níveis. Não sei se você vai lembrar disso. Eu comentei bem aqui atrás. Ó. Olha só. Existe o fluxo de caixa operacional, que é esse que o Eike Batista não tinha, tá? Ele não tinha esse fluxo de caixa que é operacional, estava negativo, não saía petróleo nas plataformas, então não tinha dinheiro. Porém, ele recebia dinheiro vindo de participação societárias, né? Então as ações dele estavam subindo, então ele ganhava valor de mercado por meio do fluxo de caixa de investimento. Às vezes ele também fazia financiamento também, ele fazia uma operação de crédito, de empréstimos aqui para as empresas dele, assim que se mantinha. E aí, quando você tem essa situação, se você olhar aqui na DRE, olha só, essa aula é muito importante, tá? Muito importante. Se você olhar aqui na DRE, olha que interessante. Eu posso ter aqui uma receita zero. Eu posso ter uma receita zero, eu tenho um CMV que está sendo me cobrado, ou seja, uma despesa,
Quando eu venho aqui para a parte de despesas administrativas, despesas de vivendas e despesas financeiras, isso aqui às vezes pode ficar positivo. Se eu entrar com dinheiro aqui, por exemplo, entrar com algum dinheiro aqui embaixo, ficar positivo, o meu lucro vai ficar positivo. Você entende isso? Quer dizer, a DRE ela tem esse lado, onde que ele é o lucro, você pode estar positivo aqui embaixo, mas não por causa da sua operação de receitas, mas porque você está fazendo uma operação de crédito. Era isso que o Eike Batista estava fazendo. Então, por que ele faz isso? Por que ele estava fazendo isso? Porque ele estava investindo na empresa. Tá? Mas este investimento tem prazo e momento. A gente vai conversar sobre capital de giro. Você vai ver como que isso é importante. Então, o que o Eike Batista... ele está fazendo falcatrua. Não estava fazendo falcatrua. Ele estava fazendo uma operação de giro. Ele estava alimentando a empresa dele com capital de giro com a esperança de que ele teria lucro, ele teria rentabilidade. Né? Por exemplo, eu estou comentando, comprou plataforma de petróleo, ele contratou centenas de operadores, ele comprou concessão para furar em alto mar e obter o petróleo. Porém, nada foi produzido e por isso não houve entradas de dinheiro na empresa, então não houve receitas. Tá? E aí houve a implosão do Império X. Ok? Então, a DRE positiva não significa que a empresa está saudável. O que mostra que a empresa está saudável é o seu fluxo de caixa. A gente vai avançar isso um pouco mais. Tá tudo negativo, então implodiu todo esse mar de empresas aqui. Tá? Empresas grandes faliram. Olha o caso do Elon Musk. É algo bem semelhante ao do Eike Batista, porém, você vai observar que ele já foi um pouco mais inteligente, mais astuto, né? Então, as estratégias da Tesla têm sido atacar o problema em etapas. Então, olha só, olha o fluxo de caixa dele aqui, ó. Negativo, depois ele ficou positivo, depois negativo de novo, ficou positivo, depois ele ficou pesadamente negativo. Tá vendo isso? Esse negativo do fluxo de caixa, ele precisa ser administrado com inteligência. O que o Elon Musk fez? E é importante o caso dele, eu trago daqui com muito destaque, tá? O que ele fez? Ele criou um modelo de carro aqui e que foi pouco rentável, tá vendo? Mas depois ele melhorou esse modelo, que foi um rentável um pouco melhor. E depois ele criou um terceiro modelo para ser mais rentável. Na narração, o que foi aqui? Olha, eu estou contando o texto. Primeiro, ele concluiu e construiu um carro esportivo de baixo volume e alto padrão, né? Que é esse Tesla aqui. Depois, ele construiu um sedã, que ele é de médio volume, ou seja, ele tem mais saída para o mercado. O primeiro não tinha, tá vendo que era de baixo volume? Mas esse aqui agora já tinha uma saída para o mercado, né? Porém, ele ainda assim ele tinha um valor agregado. Então, esse é o resultado aqui que ele teve. Então, ele investiu para desenvolver o carro e depois teve esse lucro. Porém, onde ele teve um rompante mesmo de crescimento foi, finalmente, ele construiu o modelo 3, né, que é um alto volume, ou seja, ele sai muito para o mercado e era de um valor mais acessível. E aí ele conseguiu virar positivo aqui, olha o positivão dele aqui no fluxo de caixa, que compensou todo o período de investimento. Tá? Então, no caso aqui específico, construir uma empresa de carros do zero é difícil, porque a fabricação de carros é desafiadora e tecnicamente extremamente cara. Tá? A gente vai, futuramente eu vou comentar um caso da Troller. Tá? A gente tem muita coisa para aprender com a Troller. Mas aqui do Elon Musk a gente já percebe que nessa estratégia dele, ele operou em fluxo de caixa negativo, mas ele conseguiu reverter. Tá? Então, nem sempre você eu estou com fluxo de caixa negativo, é ruim. Não, se você estiver construindo um ativo, compensa. Tá? Se não, cara, tem que ser fluxo de caixa positivo. Tá? Aqui tem que ficar verdinho. Ele levou, isso aqui foi um processo de 8 anos de fluxo de caixa negativo.
até ele construir essa linha aqui de crescimento. Tá vendo ela aqui? Esse gráfico é muito bonito. Tá? Então, é exatamente isso. Quando nós falamos, né, quando nós falamos em fluxo de caixas e DRE, nós estamos falando de duas ferramentas extremamente importantes. Mas você precisa olhar o seu fluxo de caixa porque ele tem que ficar positivo. Tá? Quando uma empresa está investindo pesadamente, né, como o texto está dizendo, é provável que tenha um grande fluxo de caixa negativo. É o que eu disse. Mas temos que dar importância ao capital de giro. Nós vamos entrar nesse assunto do capital de giro. Tá? Mesmo que os investimentos gerem lucros a longo prazo, você precisa ter o capital de giro. Sem o capital de giro, você vai ver que a coisa vai se complicar bastante. Tá certo? Essa aula, veja que eu juntei as duas ferramentas. Tá? Eu quero que você preste bem atenção nas próximas aulas, que nós vamos melhorar essa abordagem. Tá? Esse curso nosso, ele vai te trazer uma clareza sobre aquilo que eu tenho chamado, né, de qualificação de empresários. É aquilo que eu vi nas empresas que eu atendi pelo Sebrae, e por aqui eu estou tentando oferecer essa formação para os empresários. Legal? Então vamos até a próxima aula. Até lá. Obrigado.